Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus caros amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, estamos começando mais um programa Pergunte e Responderemos. O nome já explica tudo. Você pergunta, nós respondemos, sempre tentando responder de acordo com aquilo que a igreja nos ensina. Só que chegam perguntas também que não tem uma resposta clara nos documentos da igreja. Então a gente dá uma opinião, ok? Nem tudo. Por exemplo, pergunta sobre medicina, a igreja não responde. Pergunta sobre física, então eu dou aqui uma opinião, e a opinião fica com ela quem quiser, tá certo? Convido a vocês que estão aqui, muita gente aqui hoje, graças a Deus, vocês de casa, para rezarmos uma Ave Maria pedindo a Nossa Senhora que invoque sobre nós o Espírito Santo, para que a gente possa fazer bem esse programa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, bem-vindos de modo especial, vocês que estão aqui no nosso auditório, aqui em Santa Clara. Temos amigos de Arara, São Paulo. Quem são? Levanta a mão. Quanta gente de Arara, beleza, bem-vindos. Maringá, no Paraná, está ali. Taubaté, São Paulo. Ok, Ponta Grossa, no Paraná, beleza. Brasília, Distrito Federal. Caieiras, São Paulo, e temos aqui também um grupo de amigos de Londres, é isso? Acompanhando aqui, acompanham a canção, está aqui. Bem-vindos ao nosso programa, bem-vindos à Canção Nova. Eu quero começar mostrando aqui esse lançamento aqui da editora Canção Nova, é da Djaneira Silva. Tenha um ótimo dia, palavra de encorajamento e fé. São desses livros que aquece a nossa alma, né? A Djaneira é uma consagrada antiga da Canção Nova. Deixa eu ver se tem a foto, não tem a fotinho dela aqui. A Djaneira, né, é conhecida aqui há muito tempo, trabalha em muitas atividades da Canção Nova, jornalismo. Ah, tem aqui a foto, sim, pensei que não tivesse, está aqui, ó, a fotinha da Djaneira, está aqui, ó. Missionária apresentadora na Canção Nova, nos convida a viver cada dia com mais significado e leveza através de breves reflexões. Está aí. Um livro para você ler aí um capítulo por dia, né, para aquecer a alma aí com a palavra de Deus, com, né, as virtudes, etc. Muito bem, vamos aqui para as perguntas que já chegaram aqui. Já estão aqui na minha mesa. A primeira pergunta, uma pessoa que pede para não ser identificada, a gente respeita, não identifica, né? Os ensinamentos de Hélio Couto sobre física quântica se enquadram no conceito de nova era? Caso negativo, estão de acordo com o entendimento da igreja? Olha, gente, física quântica é física. Física quântica não tem nada de espiritualidade. É como você falar das leis de Newton, ação e reação, inércia. É como você falar das leis da química de Lavoisier. Tem nada a ver com religião. Agora, eu sei que tem um físico americano, Capritz, que ele meio que tentou colocar aí a física quântica dentro da nova era. Sim, houve essa tentativa, sim. Então é o seguinte, a física quântica é ótima, é física, não tem nada a ver com religião. Agora, não misture. Estão querendo fazer uma espiritualidade em cima de física quântica. Olha, eu posso dizer a vocês assim, eu estudei física quântica, eu sou físico, eu fiz doutorado em física, no ITA, estudei física quântica. Não, olha, quando você é uma lâmpada dessa acesa, aquilo ali é física quântica. O que é aquilo ali? Por que essa lâmpada brilha? Porque quem sabe um pouquinho de química sabe que você tem um átomo, no átomo você tem um núcleo, os elétrons giram em torno do núcleo, em órbitas de energias diferentes. Quando um elétron desce de uma órbita de maior nível energético para uma órbita de menor nível energético, ele emite um fóton de luz, um pacotinho de luz que a gente chama de quantum.
quantum. Daí vem quanta, que em latim é o plural. Daí vem física quântica. Então isso é física pura, não tem nada a ver com espiritualidade. Quem quiser vender física quântica como espiritualidade, está fazendo chantagem, está fazendo charlatanismo espiritual, não tem nada a ver. É bom saber disso. E eu tenho um amigo que é lá de Joinville, que é doutor em astrofísica, né? E ele é estudioso profundo disso tudo, já esteve fazendo até estágio lá no Observatório Espacial do Vaticano, lá Specola, né? E ele me fala claro, não tem nada a ver, não tem nada que misturar as coisas. Muito bem, Maria da Conceição pergunta o seguinte: tem uma enfermidade que faz a mim e minha família sofrer muito. Rezamos a Deus e buscamos manter a nossa fé. Gostaria de saber por que um milagre demora tanto. Considerei ver a ação de Deus nessa situação que vivo. Maria Conceição, é uma pergunta que não tem como responder. Quando a gente pede alguma coisa para Deus, Deus pode dar 3 respostas: sim, não ou espere. Agora, Deus sabe tudo, né? A gente não sabe. Por exemplo, São Paulo tinha aquele espinho na carne, né? Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12. São Paulo diz assim: eu tive a visão do terceiro céu, para que eu não ficasse vaidoso. Olha bem, Deus me colocou um espinho na carne. Ele dizia que era como se fosse um anjo de Satanás a esbofeteá-lo. E São Paulo diz: pedi 3 vezes ao Senhor para tirar de mim esse espinho. E o Senhor disse: não, basta-te a minha graça. Mas São Paulo fala por quê? Para que eu não caia no perigo da vaidade. São Paulo. Deus não tirou. O que era esse espinho na carne? Eu li um livro sobre a vida de São Paulo, muito bom, de um autor alemão chamado Joseph Hofner, que durante 30 anos estudou a vida de São Paulo, e ele percorreu todos os caminhos que São Paulo percorreu, aquelas viagens apostólicas todas. E ele disse que essa doença de São Paulo ou era malária, que São Paulo tinha adquirido, e de vez em quando derrubava ele, porque naquele tempo não tinha medicamento para isso, ou era um problema que ele tinha na vista, muito sério. Era algo que o incomodava muito. Todo mundo sabe que é um espinho na carne, nem incomoda, né? Então é o seguinte: às vezes Deus não faz, não dá uma cura, porque Deus tem algo mais importante que Ele está preocupado. A nós cabe, gente, pedir. Jesus manda pedir: pedi e recebereis, batei e abrir-se-vos-á. Pede, continua pedindo. Agora, dar ou não dar a graça depende de Deus. A gente tem que manter a fé, isso é que é importante. Eu gosto de contar aquela história da Elisabeth Liesier, né? Elisabeth Liesier é uma senhora francesa que agora está em processo de beatificação, catolicíssima, fervorosa, e casado com um médico ateu, mas um homem de sociedade importante, né? Ela rezou a vida inteira para ele se converter, e ele não se converteu. Ela morreu, não viu ele convertido. Resultado: depois que ela morreu, ele começou a ler um diário que ela deixou, e aí ele se converteu. Olha que bonito. O que ela não conseguiu fazer em vida, aconteceu depois de morta. E o seu Martin Liesier, que era o nome dele, se converteu a tal ponto que foi ser padre. Um homem que era ateu. Então veja como é que Deus age. Depois dela morrer, Deus deu a graça. Agora a gente não sabe por quê. Então, fé, gente, é exatamente isso. É a gente caminhar, como diz São Paulo, como as apalpadelas, como você está no escuro. Quando você está no escuro, você vai, né? Para não bater. A fé é isso, mas acreditando em Deus. Eu queria recomendar um livro para você, ô Maria Conceição. O livro é esse daqui, Sofrendo na Fé. Esse livro eu escrevi exatamente para responder esse tipo de coisa. Sofrendo na fé. Todos nós sofremos. Tem alguém aqui que não tem um espinho na carne? Levante a mão. Todos nós temos, né? Mas
pela fé, a gente sofre com sentido. Eu junto o meu sofrimento com o sofrimento do Cristo na cruz. Como diz São Paulo, para completar o que falta, a paixão de Cristo no seu corpo, que é a igreja. Colossenses 1:24. O cristão sofre com sentido. Por isso que os santos até gostavam de sofrer. Porque os santos diziam, eu sei que o meu sofrimento ele é salvífico. Ele salva almas. Né? Então está aí. Eu gosto de contar aquela história de um bispo, né? Já contei isso aqui várias vezes, um bispo da Tchecoslováquia, né? Foi preso 20 anos lá pelos comunistas, depois foi libertado, quando caiu a cortina de ferro, o muro da vergonha, e um repórter perguntou para ele, cardeal, o nome dele era František Tomaszek, o senhor não se sentiu frustrado, um cardeal da igreja, 20 anos preso, sem poder trabalhar pela igreja? Ele falou, meu filho, quem trabalha pela igreja faz muito, quem reza faz mais ainda, mas quem sofre pela igreja faz tudo. É o que eu pude fazer. Rezar e sofrer pela igreja. Se Deus quisesse que eu volte para a cadeia, eu volto mais 20 anos pelo amor que eu tenho pela minha igreja. František Tomaszek, né? Um cardeal da Tchecoslováquia. Então, é isso aí. Eliane, quando um padre quebra os votos de celibato e se torna pai, comete um pecado mortal, como fica a sua situação diante da igreja? Bom, claro que ele cometeu um pecado mortal, porque ele praticou um ato de fornicação, né? Pecado grave, sim. Agora, como fica a situação dele na igreja? Depende do bispo. Ele pode ser perdoado? Pode, porque um padre nunca deixa de ser padre, viu? Uma vez padre, padre para sempre. Ele pode deixar o ministério sacerdotal, tal. Agora, evidentemente, é um caso que... Aí, o que a igreja faz? A igreja abre um processo canônico. Assim, quando tem um processo civil, quando há crime, a igreja também tem um processo canônico. O Código de Direito Canônico coloca tudo isso. Aí, esse processo vai julgar o caso e vai definir o que acontece com a vida desse padre. Não dá para a gente dizer assim, ele não é automaticamente expulso da igreja, não. Aí há um processo que vai definir essa questão. Rafaela Santos, os pecados capitais são mortais. Coube a quem categorizar esses pecados? Bom, os pecados capitais, eu até escrevi um livro, Os Pecados das Virtudes Capitais. É muito importante porque quem mais ou menos reuniu esses 7 pecados e diz que são pecados assim muito graves, foi São Gregório Magno, que foi papa na igreja entre o ano 590 e o ano 600, mais ou menos, o grande São Gregório Magno. E parece um outro santo também que o ajudou, que agora não me lembro o nome. Soberba, ganância, luxúria, gula, ira, inveja e preguiça. São 7 pecados capitais. Por que eles são chamados de capitais? Porque caput vem do latim, quer dizer cabeça. Então, capital, todo mundo sabe o que é capital, é um centro importante de decisões, né? Então, são pecados que geram outros, por isso que é chamado de capitais. Por exemplo, a soberba. A soberba tem muitos filhos. Orgulho, vaidade, arrogância, prepotência, autossuficiência, jactância, tudo é filho da soberba. A preguiça, tem um punhado de filho. Uma pessoa que, né, é desleixada, relaxada, negligente, imprudente, filho da preguiça. Então, esses pecados são sérios, por isso são de capitais. E o bonito é o seguinte, para cada pecado capital, você tem uma virtude capital, que é o oposto. Então, soberba, você tem humildade, né? Ganância, você tem desprendimento. Luxúria, você tem a castidade. Gula, você tem a temperança, né? Inveja, você tem a mansidão, a bondade, né? Preguiça, você tem a diligência. Então, para cada um, você tem o oposto. Eu escrevi um livrinho, Os Pecados e as Virtudes Capitais, dos dois lados da questão. Agora, não são todos pecados mortais. Por exemplo, um pecado, não sei, depende da intensidade da culpa, né? Dependendo da intensidade da culpa, o pecado pode ser grave ou não, né? Um ódio, uma raiva, uma coisa é você ter aquela raivinha passageira assim, de alguém que te aborreceu,
Outra coisa é você negar o perdão, querer vingança, querer represália. Aí o pecado se torna grave. Então depende da intensidade, né? Porque em toda falta, a igreja fala, existem as agravantes e as atenuantes. Aquilo que agrava é como na justiça civil também. Por que o juiz tem que dosar a pena do réu? Porque depende da intensidade da culpa do réu. Uma coisa é o réu roubar, não sei, um pacote de arroz no supermercado, outra coisa é o réu roubar um automóvel. Então a pena tem que ser diferente. É isso aí. Nos pecados é a mesma coisa. Sérgio, o que são bênçãos invocativas e constitutivas? Uma bênção tem prazo de validade? Não, a bênção não tem prazo de validade. Tem uma frase na carta aos Romanos de São Paulo, que eu não me lembro agora o versículo de cabeça. São Paulo fala assim: os dons e as graças de Deus são irrevogáveis. Isso é muito importante. Deus, quando dá uma graça, Ele não retira. Os dons são irrevogáveis, né? Então, claro, a pessoa pode abandonar a graça, mas Deus não abandona, vamos dizer assim, a doação da graça. Então a graça, ela é permanente. Dependendo de nós, ela é permanente. Agora, o que são graças invocativas? Invocativas é quando você invoca alguma coisa, pede alguma coisa. Constitutivas não é um pedido expresso, é um outro tipo de graça, não sei explicar exatamente agora, porque não me lembro de ter ido assim, precisaria consultar, eu recebo as perguntas aqui na hora. Então, graças constitutivas, né, eu não sabia dizer exatamente qual é o tipo de graça, mas a gente pode pesquisar isso aí depois. Laura, quando fazemos uma oração por muitas intenções, os méritos dessa oração são divididos entre as intenções e os méritos totais dessas intenções? Não, veja, quando você faz uma oração, você pede com várias intenções, Deus vai, dependendo do sim ou de não de Deus, que eu já expliquei, Deus vai atender a cada uma. Não é que a sua oração vai ser dividida, não um pedaço da oração para cada intenção. Não, não é isso. Deus não faz esse tipo de comércio, né? Deus atende, né? Atende o que deve ser atendido e a gente tem que pedir tudo mesmo. Pede tudo que tem que pedir para Deus e deixa na mão de Deus. Confia, agradece e espera, né? A boa oração, a igreja ensina, tem três características. Primeiro, é humilde. Eu peço com humildade, né? Tem um santo que dizia: nós somos mendigos de Deus. Assim como o mendigo bate na porta da sua casa para pedir uma esmola, um prato de comida, é assim que a gente tem que chegar diante de Deus, na humildade. Segundo, confiança, confiar em Deus. E terceiro, perseverança, não desanimar. Jesus fala: quem perseverar até o fim vai se salvar. Uma das coisas que os santos mais pediam para Deus era a graça da perseverança final, ou seja, ter perseverança até a morte, não se cansar. Porque às vezes, sabe, gente, às vezes a luta faz a gente desanimar. Por que Jesus perguntou: será que quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar fé neste mundo? Ou seja, será que a gente não vai desanimar, né, da fé por causa das provações? Né? É uma pergunta que Jesus coloca aí muito séria, né? Bom, outra pessoa que pede para não ser identificada: estou casada com uma pessoa que após o casamento foi diagnosticada com problemas psiquiátricos severos. Posso buscar a nulidade desse matrimônio? Bom, isso é muito difícil de responder também. Existem 19 razões aqui no Código de Direito Canônico em que o Código diz que pode haver a nulidade de um casamento. Por exemplo, se eu soubesse que ele tinha esses problemas sérios, eu não teria me casado com ele. Ele escondeu esses problemas de você? Se ele escondeu, esse casamento pode ser nulo. Por quê? Porque aí faltou o chamado consentimento pleno.
O que é o consentimento pleno? Vocês querem, a primeira pergunta que o padre faz no altar: vocês vieram aqui para se casar, é de livre e espontânea vontade? Ou seja, ninguém está enganado, ninguém está mentindo para ninguém. Então, por que o tribunal da igreja faz um processo? E é um processo demorado. Chama testemunhas, tal. Por quê? Porque tem que verificar isso. Porque o que faz um casamento ser nulo é o que aconteceu antes do casamento, não é o que aconteceu depois. Porque se o casamento valeu, valeu. O que aconteceu depois, se um matou o outro, se adulterou, não é motivo para nulidade. Agora, o que aconteceu antes do casamento é que é motivo para nulidade. Ah, eu tenho esse problema, mas eu vou esconder dela, porque senão ela não casa comigo. Opa! Isso é motivo de nulidade. Por quê? Enganou. Entendeu? Então, só o tribunal pode dizer se houve nulidade ou não num caso como esse. Aí tem que entrar no tribunal, fazer a petição. Agora, veja bem, o tribunal só analisa casos de casais já separados. Ok? O casal que está vivendo junto, o tribunal não analisa a nulidade. O tribunal só analisa quando o casal já se separou. Ok? Amanda Cristina, na missa, nos momentos do Pai Nosso, o por Cristo, com Cristo, em Cristo, o correto é manter as mãos abertas ou juntas. Qual livro eu encontro as atitudes corretas que os cristãos devem realizar durante a celebração da missa? Amanda, o livro que você vai encontrar é o Missal Romano. O Missal Romano, aquele livro vermelho, né, que o padre usa, ele tem, no começo dele, é chamado as Instruções Gerais do Missal Romano. O que é isso? Como é que a missa deve ser celebrada? Todos os tipos de missa, todos os tipos que eu falo assim, com todas as intenções diferentes. Então, ali tem mais ou menos 400 e tantas parágrafos que explica cada coisa, quando ficar de pé, quando ajoelhar, quando isso, quando aquilo, entende? Eu escrevi um livro que eu chamei de Para Celebrar e Entender a Liturgia. Esse livro não está aqui. Para celebrar, entender e celebrar a liturgia, em que eu transcrevi nesse livro essas normas do Missal Romano. Agora, tem outras rubricas ainda que o Missal chama que não estão nele. Então, mas a parte mais importante, por exemplo, quer ver uma coisa que acontece muito? A gente tem que ajoelhar na hora da consagração, tem que ajoelhar. O Missal Romano fala, na hora da consagração, tem que ajoelhar, a não ser que o local não permita. E o que eu vejo por aí, às vezes? Padre retirando o genuflexório, porque não quer que o povo ajoelhe na hora da consagração. Quer que o povo fique de pé. Está errado, o missal manda ajoelhar. Então é importante conhecer isso, principalmente os padres, o pessoal que trabalha aí no Ministério Eucarístico, saber dessas coisas, né? Então está aí. Benjamin Loureiro, Satanás terá um reino no inferno para sempre? Não, Satanás não vai reinar nada ali. Reino é onde existe ordem, né? Aí é confusão, né? Qual é o sofrimento sempre retratado como chamas ardentes que a alma condenada vive no inferno? Gente, o que o catecismo da igreja fala sobre o inferno? A igreja fala muito pouco, porque a igreja também não sabe. E a igreja é humilde. Ela fala muito pouco. Você pega aqui, por exemplo, no parágrafo mais ou menos, aqui, a partir do parágrafo 1000, mais ou menos, que fala aqui sobre céu, inferno, purgatório, a escatologia, né? Aliás, o Dom Henrique Soares escreveu esse livro, né? Escatologia, o fim do mundo, onde Dom Henrique fala aqui dessas... Escatologia quer dizer os últimos acontecimentos. É uma palavra do grego que chama-se escatom. O que são os últimos acontecimentos? O que vem no final da história da humanidade, quando Cristo voltar, a parousia, juízo final, etc. Dom Henrique escreve um livro sobre isso, que muita gente pergunta. Agora, quando o catecismo fala aqui, né, de céu, inferno, purgatório, é quando ele fala
no artigo 12 do credo, que ele analisa, né? Creio na vida eterna. Então, quando fala aqui, por exemplo, de inferno, é interessante, né? Ele fala aqui o seguinte, que o inferno existe, ele deixa bem claro, é um dogma de fé, inferno existe, embora a igreja nunca tenha dito o nome de um condenado. Olha que interessante, por prudência, olha que coisa bonita, a igreja já falou o nome de milhares e milhares de santos que estão no céu, são mais de 20 mil canonizados, mas a igreja nunca disse o nome de um condenado ao inferno. Não quer dizer que o inferno está vazio, é que a igreja, na sabedoria dela e acreditando na misericórdia de Deus, a igreja não tem o carisma para dizer quem está no inferno, então ela não fala. Mas aqui, quando ele fala do inferno, ele diz assim, olha que bonito, parágrafo 1037, Deus não predestina ninguém para o inferno. Não tem aquele negócio lá do Calvino, né? Não, tem gente que já nasce carimbada para o inferno, outro carimbada para o céu. Não existe predestinação. São Paulo fala, né? Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4, né? Então, Deus não predestina ninguém para o inferno. Para isso é preciso uma aversão voluntária a Deus, que é o catecismo chama de um pecado mortal. Ok? E persistir nela até o fim. Então, agora, qual é a dor do inferno? O catecismo também explica aqui, eu não vou ler só por causa do tempo. O catecismo fala que a dor do inferno é a frustração da pessoa perder Deus para sempre. Por quê? Nós fomos criados por Deus e para Deus. Deus é a nossa felicidade absoluta. O céu é Deus. O céu é viver em Deus. A pessoa que perde Deus, então, mais do que a dor assim, não sei, física, de fogo que queima, isso é simbólico. A alma não queima, a alma não pega fogo, o que pega fogo é papel, né? A alma é espiritual. Então, que fogo é esse do purgatório, do inferno? Ah, mas as crianças de Fátima viram fogo lá no inferno, viram? É uma maneira que Deus usou para as crianças entenderem o sofrimento, que é um sofrimento espiritual. Mas como é que você vai entender o sofrimento espiritual? Então, Deus, ele usa uma linguagem material para a gente poder entender coisas espirituais. Por que um anjo aparece e as pessoas veem o anjo, se o anjo não tem corpo? Deus permite a visualização material para que a gente entenda o que o anjo vai dizer lá para Maria, olha, você vai ser mãe do Redentor. Então, a igreja interpreta essas coisas assim, né? Então, esse sofrimento do inferno, basicamente, a pergunta que perguntou aqui o Benjamin, esse sofrimento é a frustração absoluta e definitiva de se perder Deus, por própria culpa, né? Por própria culpa, né? Quem morre na amizade de Deus, mas não está 100% santificado, o catecismo fala que aí vai passar pelo purgatório. É o parágrafo 1030, que está aqui no estudo da escatologia. Vai para o inferno quem brigou com Deus radicalmente, pelo que a gente entende, está aqui. Ele fala de uma aversão, né? Usa uma palavra bem clara, né? Uma aversão a Deus. É algo muito sério. Luiz Carlos, diante da incapacidade de viver a castidade, o que fazer? Viver a castidade. Ora, ô Luiz Carlos, não tem incapacidade, a gente tem que lutar. Por que você está achando que a impossibilidade de viver a castidade? Não há, não. O que falta é a gente se cuidar. O que Jesus fala? Vigiai e orai. Porque o espírito é forte, você quer, mas a carne é fraca. Então tem que vigiar e orar. Orar, você ora, você reza o terço, você vai à missa, você comunga. Vigiar, você vigia, você foge das ocasiões de tentação, foge de filme pornográfico, foge de prostituição, foge de pornografia. Então não existe, Luiz Carlos, incapacidade, não. Existe falta nossa de trabalho, né? Eu vou mostrar mais um livro que eu acho que pode te ajudar. Esses livros, a produção já vai deixando aqui, O Brilho da Castidade. Esse livro, né,
ajuda a gente a entender o valor da castidade, a grandeza da castidade, como lutar para viver a castidade. Eu escrevi esse livro, sabe por quê? Engraçado, né? Quando eu tinha 13 anos de idade, eu estava no colégio salesiano aqui em Lorena, e teve um padre que me deu um livro de um padre húngaro chamado Tiamertott, Monsenhor Tiamertott. E o Monsenhor Tiamertott escreveu um livro que ele chamou de A Casta Adolescência. E nesse livro, o Monsenhor Tiamertott dizia assim: se eu tivesse que dar uma medalha de ouro para um general que ganhou uma batalha, ou dar uma medalha de ouro para um jovem que venceu na castidade, eu dava essa medalha para o jovem. Eu falei para mim mesmo, lá nos meus 13 anos, eu quero essa medalha. Eu quero essa medalha, né? E até hoje eu luto por essa medalha, né? Já estou viúvo há 7 anos, a tentação continua para todo mundo, mas nós temos que lutar, temos que rezar. 6 horas da manhã eu estou na missa, como diz o santo, né? Para buscar a primeira bênção do dia, né? Pega logo a primeira bênção, né? Então a gente tem que lutar, tem que rezar, tem que vigiar para poder viver. Então não existe incapacidade para viver a castidade. Muito bem, vamos fazer o nosso intervalo e a gente volta já para continuar essas perguntas. Espere aí. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa. Eu esqueci de dizer no começo do programa como é que você pode mandar a sua pergunta para nós. Pode usar o telefone, o 12 31 86 2600, que agora também é o WhatsApp, né? Você pode usar o nosso e-mail, pergunteeresponderemos@cancionova.com. Pode usar o facebook.com/pergunte e responderemos, CN no final, e mandar aí a sua pergunta. Vocês estão vendo aqui essa maquetezinha aqui em papelão, não do Santuário do Pai das Misericórdias. É uma pequena lembrança que a igreja, que a Canção Nova quer dar para as pessoas que se tornam associadas, ajudam a Canção Nova com a sua colaboração mensal, ou pelo cartão de crédito, ou pelo débito automático em conta corrente de banco, que são as duas maneiras mais assim, fáceis para a Canção Nova receber a sua doação, e para você também, né? Hoje eu pago todas as minhas contas que eu posso no celular. Manda o celular ler o código de barra ali, né? E pronto, já autoriza a pagar, você não sai de casa, né? Então, esse é um caso. E a Canção Nova precisa da sua ajuda. Vocês sabem, não tem comerciais. Por que o nosso intervalo só tem 3 minutos? Não tem comercial, não tem propaganda. Então, quem é que mantém uma instituição que gasta cerca de 20 a 25 milhões por mês? Você. Você é o milagre que Deus faz. É a providência divina. Só que a providência divina, ela não age assim, diretamente. Não, a teologia explica que a providência divina, ela age através de causas segundas. O que é causas segundas? A Canção Nova precisa do dinheiro. Deus não vem aqui trazer o dinheiro direto, não. Ele vai no bolso de cada um, tira um pouquinho e manda para cá. Entende? São as causas segundas que a teologia fala como Deus age. Muito bem, vamos aqui para... Eu queria só mostrar um livro que eu pensei que não tivesse aqui, mas a produção deixou, para entender e celebrar a liturgia. Aqui tem como celebrar a missa, o que pode, o que não pode, as posições, né? Eu quero até mostrar aqui aquilo que eu falei, aquelas normas do missal romano, né? Estão aqui na página 51, tá, desse livro, que são as chamadas instruções gerais do missal romano. Dá para dar um close aqui, olha. Instruções gerais do missal romano. Aqui, nesse capítulo, eu coloco como é que o missal romano diz como é que a missa tem que ser celebrada e participada. Entende? O padre e os fiéis, né? É um capítulo um pouco longo, porque, como eu falei, são 400 parágrafos, só que eu não coloquei todos, eu coloquei só os mais importantes, que senão ficaria muito pesado. Vamos aqui às perguntas que chegaram por e-mail. O primeiro bloco são as perguntas que chegaram pelo Facebook e por telefone, agora que chegaram por e-mail. Ricardo Silva. Religiões de mistério e seitas possuem, por princípio, algo oculto que somente os mais iluminados alcançam?
Na Igreja Católica existe esse oculto, o que é o mistério da fé, que sempre ouvimos nas missas. Ricardo, vamos por parte. Religiões de mistério, misteriosas, seitas, como o gnosticismo, por exemplo. Né? A gnose, era uma religião de mistérios lá, do primeiro, segundo século, que entrou na igreja, deu um trabalho danado para a igreja, porque o gnosticismo acreditava que existia dois deuses, né? Um Deus bom que só criou coisas espirituais, um Deus mau que só criou coisas materiais. Então desprezavam tudo que era material. Eu não vou entrar em detalhe porque seria demorado. São religiões de mistérios. Bom, não tem nada a ver com a nossa fé católica. Nossos mistérios são diferentes. Não são mistérios ocultos, são mistérios revelados, mas que a gente não consegue entender. Por exemplo, mistério da Santíssima Trindade, ninguém vai entender. Mas foi revelado. Deus revelou o mistério da Santíssima Trindade. Agora tem uma pergunta aqui, depois eu paro nela para explicar. Nós não entendemos, mas para nós não é um ocultismo, como das religiões de mistério e de seita, né? Depois ele coloca, na Igreja Católica existe esse culto, esse oculto? Não. Na igreja está aqui, ó, o que a igreja acredita está tudo aqui bem claro, não tem mistério para ninguém, tá? O que é o mistério da fé? Bom, depois que o padre consagra o pão e o vinho, ele diz, eis o mistério da fé. Ou seja, é a redenção. É o Cristo que sofreu, morreu, ressuscitou, subiu ao céu e que celebra na missa ali naquele momento, torna-se presente. A missa é presentificação do Calvário e da ressurreição. Você pergunta, mas como se aconteceu há 2000 anos atrás? As ações de Deus não se gastam no tempo. É importante entender isso. A teologia tem uma palavra que ela chama de teândricas. É a fusão de duas palavras, theos, Deus, e anthropos, humano. As ações de Deus são humanas, mas divinas. As nossas ações são puramente humanas, então o tempo consome. O que eu faço aqui agora, passou o tempo, acabou, ninguém mais vai ver esse ato que eu estou fazendo aqui agora. Deus não. As ações de Deus, o tempo não engole. Por quê? Porque o tempo é uma criatura de Deus. O tempo não submete Deus. Deus não está preso no tempo. Para Deus não existe tempo, passado, futuro. Não, para Deus, o Karl Rahner, um teólogo famoso, dizia assim, Deus não há um instante que não passa. Complicado, né? Tudo que já aconteceu e tudo que vai acontecer para Deus é presente. Por quê? Olha que coisa bonita. Por que que no dogma da concepção imaculada de Nossa Senhora, o Papa fala, pelos méritos da morte do seu filho na cruz, a mãe foi concebida sem pecado. Mas, pô, o filho não tinha nem nascido ainda. Como é que pelos méritos da morte do Cristo na cruz, Nossa Senhora foi concebida no seio de Ana sem pecado original? Por quê? Porque para nós o Cristo não tinha nascido, mas no tempo de Deus já existia, está entendendo? Deus não tem dificuldade do passado e do presente. Eu sei que isso é difícil entrar na cabeça da gente, mas é. Então, o mistério da fé é o que se celebra na missa, que torna-se presente ali na consagração, a morte, ressurreição e ascensão do Cristo ao céu. Esse é o mistério da fé. Porque o mistério da fé é o mistério da nossa salvação. É isso que nos salva. A salvação de todos nós vem da morte e ressurreição de Cristo. Vamos lá. Não identificar, tudo bem, qual o fundamento da igreja para comprovar que Deus é uma trindade? Olha aí, que eu falei que ia voltar a essa pergunta. Onde encontro esta afirmação no texto bíblico? Muito fácil, que Deus é uma trindade. Quem revelou que Deus são três pessoas? Jesus. Jesus disse, eu sou Deus. Né? Pilatos disse, você é o Filho de Deus? Tu o disseste. Os judeus disseram, tem que morrer. Tem que morrer. E falaram para Pilatos, nós temos uma lei. Aquele que se fizer de Deus, tem que morrer. E ele morreu por causa disso. Ele era Deus mesmo. E mostrou a sua divindade pelos milagres. Né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Olha, o que é essa expressão, eu sou? Javé. Javé no hebraico é eu sou. Eu sou aquele que sou.
Então Cristo confirmou, eu sou. Não, vocês, né, me chamam de Senhor, e eu sou mesmo. Ele falou do Pai, ensinou a rezar o Pai, Pai Nosso. E falou do Espírito Santo. Eu vou mandar o Espírito Santo. Na última ceia, né? O Espírito Santo ensinar-vos-á toda a verdade. Então veja, quem revelou o mistério da Santíssima Trindade não é um padre, nem um bispo, nem um cardeal, não, é Cristo. Nós não entendemos esse mistério. Como é que pode ser 3 pessoas, mas uma natureza só, um Deus só? É um mistério. Está aí. Eu até escrevi um livrinho, porque, sabe, eu vou escrevendo por causa dessas coisas. Quando eu sinto uma demanda, quando o povo começa... Para vocês terem ideia, foi feita uma pergunta na internet, no mundo inteiro. Qual é a pergunta que mais você gostaria de saber a resposta? Sabe a pergunta que ganhou? Essa aqui. Quem é Deus? Eu falei, é? Então eu vou escrever um livrinho, explicando o que a igreja ensina quem é Deus. Deus é um Espírito perfeitíssimo, eterno, né? Onipotente, onisciente, onipresente, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis. Aí vou desdobrando aqui. É um mistério. O que quer dizer um mistério? Gente, o mistério não é alguma coisa que está errada, é alguma coisa que a gente não entende. Se eu chegar aqui e eu quiser dar uma aula para vocês de física quântica, vocês vão entender. Se eu falar das equações de Max Planck, de Maxwell, vocês não vão entender. Vai ser um mistério para você. Mas vocês vão dizer que está errado? Não, não está errado. Está certinho, porque eu estudei isso. Quando a gente tem uma coisa que a gente não entende, passa a ser mistério para a gente. Não quer dizer que a coisa está errada. Né? Ninguém pode entender Deus, porque Deus não cabe na nossa cabeça. Santo Agostinho dizia assim, se você entendeu quem é Deus, pode ter certeza que você entendeu um Deus errado. Porque o Deus verdadeiro você não vai entender. Aí ele fala aquela frase célebre dele, né? Deus não é para ser entendido, é para ser adorado. Bonito, né? Vamos lá. O que mais? Deu pane? Esse deu pane, eu tenho aqui a relação. Não, eu tenho a relaçãozinha aqui comigo. Vamos lá. Está aqui, outra pergunta. A pergunta aqui é do Leandro Salles. Sobre os milagres eucarísticos, como saber se são reais? Onde encontramos mais informações a respeito? Os aspectos científicos e espirituais. Ô Leandro, a igreja pesquisa profundamente. Sabe, gente, só na Itália, a igreja pesquisou mais de 150 milagres eucarísticos, só na Itália. Tem 10 milagres eucarísticos que a igreja não tem dúvida da veracidade deles. Por exemplo, o milagre de Lanciano, o milagre de Orvieto, o milagre de Bolsena, né? O milagre, né, de Siena. Nesse livro que eu escrevi, O Segredo da Sagrada Eucaristia, que é uma compilação dos ensinamentos de São Pedro Julião Eibar, eu coloco aqui uma relação de os 10 milagres eucarísticos que a igreja olha assim com mais certeza, né? Para a página 112, milagres eucarísticos. Aqui eu coloco 10 milagres que a igreja não tem dúvida que são realmente... Por que a igreja não tem dúvida? Que foram comprovados pela ciência. O milagre de Lanciano, Paulo VI autorizou que pegasse um pedacinho daquele sangue coagulado, né, e examinasse. Encontraram, depois de o milagre de Lanciano é de mais de 700 anos. A amostra de sangue é como se tivesse sido tirado de uma pessoa hoje. É sangue vivo, depois de mais de 700 anos. Então, pelas evidências científicas, a igreja não tem dúvida de dizer que são milagres eucarísticos. Por exemplo, aqui tem o milagre de Turim, né? O de Lanciano foi no ano 700. Tem 1.300 anos. O de Lanciano. Depois o de... eu vou falar rapidamente quais são esses 10. Orvieto em Bolsena. Maravilhoso. Está lá, eu já vi aquele corporal todo manchado, né, com sangue. Está lá no altar, em cima do altar. Milagre de Ferrara,
1171, o milagre de Ofida, na Itália, 1273, Sena, em Cássia, 1330, milagre de Eucaristia de Turim, 1453, outro milagre de Sena, em 1730, o milagre que houve em Faverney, na França, 1600, depois o milagre de Estick, na Alemanha, 1970, Santarém, em Portugal, 1247, esse eu ouvi também. Esse milagre de Santarém, em Portugal, ele está do lado do túmulo ali, de Pedro Álvares Cabral, é interessante. Bom, quem quiser ver esses milagres, são os que a igreja dá sua confirmação. Agora tem muito mais, viu, gente? Tem milagre eucarístico no mundo que acontece aí que a gente fica nem sabendo. Vamos lá. Vou seguir aqui no papel. Não identificado. O que é uma igreja doméstica? A igreja doméstica, a igreja chamou do Concílio Vaticano II a família. E esse nome, igreja doméstica, vem lá do começo do cristianismo. Por quê? Olha que bonito. No começo do cristianismo, a gente sabe que o cristianismo era proibido em Roma. Né? Os cristãos eram perseguidos até o ano 313. Então, era proibido construir igrejas. Então, aonde que os cristãos se reuniam? Nas casas, nas famílias. Aí nasceu essa expressão, igreja doméstica. Então, a igreja doméstica é uma família de Deus, uma família que reza, uma família que, tem a fé. Está certo? Tiaguinho, se antes de Jesus ninguém foi ao céu, como entender o trecho da transfiguração, onde aparece Moisés e Elias? Onde estavam então? Bom, segundo a igreja, Tiaguinho, estava na chamada mansão dos mortos, na chamada Sheol, ou não sei, a Bíblia chama também de Hades, né? Porque o céu se abriu quando Cristo foi para o céu. Aí o céu se abriu. Por quê? Porque o céu estava fechado, por causa do pecado da humanidade. O Cristo pagou o preço desse pecado, então o céu se abriu. Né? Então, todos que morreram antes de Cristo estavam aguardando a ressurreição de Cristo. O fato de aparecer ali Elias e Moisés, as almas dele, Deus permitiu que aparecesse visualmente para que os apóstolos tivessem aquele ensinamento. Moisés significa a lei e Elias significa os profetas, né? Confirmando a missão de Cristo, que ia indo para Jerusalém para morrer e ser crucificado. Ok? Muito bem. Não identificado. Quem escreveu o Catecismo da Igreja Católica? Esse texto é renovado temporariamente, muito pouco. Quem escreveu foi o seguinte, deixa eu explicar rapidamente. Quando aconteceu a Reforma Protestante, em 1565, quando acabou o Concílio de Trento, o Papa Pio V mandou fazer um catecismo, como esse aqui, chamava Catecismo Romano. Isso em 1565, tem mais de 400 anos. Agora, João Paulo II fez esse daqui. O que João Paulo II fez? Ele pegou o catecismo antigo e atualizou, não mudou a estrutura dele. As 4 partes, o credo, os sacramentos, a moral, os mandamentos e a espiritualidade, não mudou. Por que o Papa João Paulo II fez isso? Porque em 1985, ele fez um sínodo para analisar os 20 anos do Concílio Vaticano II, e os bispos pediram a ele um novo catecismo. Santo Padre, o catecismo antigo não trata de muitos assuntos modernos. Não tinha na antiguidade, não sei, bebê de proveta e outras coisas assim. Então, o Papa disse, ele também sentiu a necessidade. Então, o que ele fez? Ele convocou um grupo de 12 cardeais, com a coordenação do cardeal Ratzinger, que depois se tornou o Papa Bento XVI, e 7 bispos especialistas em todos os assuntos da teologia, para escrever o catecismo. Isso demorou 6 anos. Foi de 86 até 92. Em 92, João Paulo aprovou o catecismo, que ele chamou de
texto de referência da fé católica. João Paulo escreve aqui no documento que ele apresentou, o Catecismo, um documento que ele chamou de Carta Apostólica Fidei Depositum, depósito da fé. Ele diz: aqui está aquilo que alguém quiser saber o que a igreja acredita. Pronto, está aqui. Quem souber isso daqui, sabe o que a igreja acredita. Tá certo? Muito bem, gente. Infelizmente, chegamos ao final do programa, né? O tempo passa rápido, teria mais perguntas aqui, mas fica tranquilo porque voltam no próximo programa, as que não foram respondidas hoje. Tá certo? Quero agradecer a vocês que vieram participar aqui ao vivo, vocês de casa. E amanhã nós temos a nossa Escola da Fé, às 21 horas. Eu estou tratando de ciência e fé, né? Uma aula muito importante que eu vou mostrando, né, como a igreja sempre usou a ciência junto com a fé. Tá bem? Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.